O silêncio que costuma acompanhar as primeiras horas de uma crise sanitária voltou a se espalhar pela Ásia com uma velocidade inquietante. Não foi um anúncio espetacular, nem um alerta global imediato. Foram comunicados técnicos, discretos, vindos de hospitais regionais e autoridades locais, indicando algo que os epidemiologistas mais temem: um novo surto do vírus Nipah, um patógeno raro, altamente letal e sem cura conhecida. Em aeroportos, protocolos começaram a reaparecer de forma quase automática. Termômetros infravermelhos, questionários de saúde, rastreamento de passageiros. Para muitos, era um eco desconfortável de um passado recente que o mundo ainda tenta esquecer. O Nipah não é um vírus novo, mas cada reaparição carrega um peso específico. Ele não se espalha com a facilidade de uma gripe comum, mas quando encontra brechas, sua taxa de mortalidade pode ultrapassar metade dos infectados. O que fez os alarmes soarem desta vez foi a combinação de fatores: casos confirmados em regiões densamente povoadas da Índia, relatos de transmissão entre humanos e a ausência absoluta de um tratamento específico ou vacina eficaz. Não se trata de especulação científica, mas de um histórico documentado que assombra profissionais de saúde desde o fim dos anos 1990. As primeiras informações oficiais indicam que o surto começou de forma localizada, com pacientes apresentando sintomas neurológicos severos e falência respiratória. A ligação inicial com contato animal rapidamente deu lugar a uma preocupação maior: cadeias de transmissão que não dependem mais exclusivamente do reservatório natural do vírus. Esse detalhe muda tudo. Ele transforma um episódio regional em uma ameaça potencialmente transfronteiriça, especialmente em um continente marcado por fluxos intensos de pessoas, comércio e turismo. A mídia de centro tratou o episódio com um tom técnico e contido, priorizando dados verificados e evitando linguagem alarmista. O foco recaiu sobre as medidas adotadas pelas autoridades sanitárias, como o reforço de controles em aeroportos, o isolamento de pacientes e o rastreamento de contatos. O discurso predominante foi o da vigilância e da prevenção, destacando que, apesar da gravidade do vírus, não há indicação de uma pandemia iminente. Ao mesmo tempo, essas análises ressaltaram um ponto sensível: a fragilidade dos sistemas de saúde diante de agentes altamente letais, mesmo quando a disseminação é limitada. Essa abordagem buscou tranquilizar sem minimizar. Especialistas citados reforçaram que o mundo hoje possui mecanismos de monitoramento mais rápidos do que no passado, mas também reconheceram que o Nipah testa os limites desses sistemas. O fato de não existir tratamento específico significa que cada caso depende quase exclusivamente de suporte médico intensivo, algo que nem todas as regiões conseguem oferecer em escala suficiente. Já a cobertura da mídia de esquerda adotou um enquadramento mais estrutural e crítico. O surto foi apresentado como consequência direta de desequilíbrios ambientais, expansão urbana desordenada e falhas históricas em políticas de saúde pública. O vírus, nesse contexto, não surge como um acidente isolado, mas como um sintoma de um modelo de desenvolvimento que empurra populações humanas cada vez mais próximas de habitats silvestres. A ausência de investimentos contínuos em pesquisa para doenças consideradas raras também foi amplamente explorada. Nesse viés, o Nipah se transforma em um espelho incômodo das prioridades globais. Enquanto bilhões são investidos em tecnologias de ponta e segurança nacional, vírus com potencial devastador permanecem à margem do interesse farmacêutico por não representarem mercados lucrativos. A narrativa enfatiza que a falta de cura não é apenas um desafio científico, mas uma escolha política acumulada ao longo de décadas. O medo aqui não é apenas do vírus, mas da repetição de um padrão: reagir tarde demais, novamente. A mídia de direita, por sua vez, concentrou-se nos riscos imediatos e nas implicações de segurança nacional. O discurso foi mais direto, em alguns momentos mais duro, destacando a necessidade de controles rígidos de fronteira, restrições de viagem e respostas rápidas para evitar qualquer possibilidade de propagação internacional. O Nipah foi enquadrado como uma ameaça externa concreta, capaz de gerar instabilidade social, econômica e política se não for contida com firmeza. Nesse campo, surgem comparações com crises sanitárias anteriores, acompanhadas de críticas a respostas consideradas lentas ou excessivamente cautelosas.
O foco recai sobre a proteção da população e a prevenção de impactos econômicos, mesmo que isso implique medidas impopulares. O vírus é tratado menos como um problema sistêmico global e mais como um teste de autoridade e eficiência governamental. O contraste entre essas narrativas revela algo maior do que o próprio surto. Ele expõe como crises de saúde pública se tornaram arenas de disputa ideológica, onde o mesmo evento é interpretado de maneiras radicalmente diferentes. Enquanto uns veem um alerta ambiental e social, outros enxergam uma ameaça à ordem e à segurança. No centro, permanece a tentativa de equilibrar informação, cautela e pragmatismo. No pano de fundo, especialistas lembram que o Nipah representa uma categoria específica de risco, vírus de alta letalidade, baixa transmissibilidade e potencial de mutação. São agentes que não causam pânico imediato, mas exigem vigilância constante. Um pequeno erro, um hospital sobrecarregado, uma cadeia de contatos mal rastreada, e o cenário pode mudar rapidamente. É essa imprevisibilidade que mantém autoridades em alerta máximo, mesmo sem manchetes apocalípticas. O mundo pós-pandemia vive um paradoxo. Nunca se falou tanto em preparação, e nunca foi tão difícil sustentar investimentos contínuos em prevenção quando a ameaça não é visível no cotidiano. O surto de Nipah surge exatamente nesse espaço de esquecimento progressivo, lembrando que crises sanitárias não seguem calendários políticos nem respeitam ciclos de atenção midiática. Ao final, o que se desenha não é apenas a história de um vírus mortal sem cura, mas de um sistema global que reage de formas diferentes ao mesmo sinal de perigo. A pergunta que permanece não é se o Nipah se tornará a próxima grande crise mundial, mas se o mundo aprendeu o suficiente para não ser novamente pego de surpresa. Em um planeta interconectado, a distância entre um alerta regional e uma preocupação global pode ser menor do que parece.